Olá, amigos. Aqui é o Watchman River. Obrigado por estarem comigo. Fico feliz que estejam aqui e espero que estejam bem. Hoje é quarta-feira, 17 de junho de 2026 e estamos na minha casa. Estamos bem no meio da semana dos bolos porque, dia sim, dia não, temos uma comemoração de aniversário esta semana. Na segunda-feira foi o aniversário da minha filha mais nova. Hoje é o aniversário de 16 anos de outra filha minha. Na sexta é meu aniversário e ainda tenho o Dia dos Pais no fim de semana. Ou seja, vai ter muito bolo em casa. Normalmente não como doces por causa das minhas condições. Mas essa semana eu tenho comido bolo e estou adorando. Mas sabe de uma coisa? No final da semana eu vou te contar. Espera só. Vou dizer, já enjoei de bolo, porque isso acontece todo ano. Enfim, nesses últimos dias, antes de entrar na seriedade da conversa de hoje, quero ir às Escrituras. Sempre gosto de começar com elas. Estou em As Promessas de Deus para Todas as Suas Necessidades, que é um livro que contém escrituras organizadas em categorias. Estou na página 44. Jesus é a sua suficiência. Então vamos ler algumas dessas, certo? 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8. E Deus é poderoso para fazer com que toda graça abunde em sua vida, para que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, você transborde em toda boa obra. Vamos para Filipenses capítulo 4, versículo 19, e o meu Deus suprirá todas as suas necessidades segundo as suas riquezas em glória por Cristo Jesus. Diga um amém. Sim, eu ouvi isso. Vamos para Marcos 11, versículo 24. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Vamos para 2 Coríntios 3, versículo 5. Não que sejamos suficientes em nós mesmos para pensar que algo vem de nós, mas a nossa suficiência vem de Deus. Adoro isso. Filipenses 4, versículo 13. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Vamos para Efésios, capítulo 1, versículo 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Vamos para 2 Coríntios 12, versículo 9, e ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei mais nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Lindo. Romanos 8, 37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. E mais uma, Efésios 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Versículos lindos. Lindo. Se você não conhece Jesus, por favor continue assistindo este vídeo porque você pode literalmente ter uma nova vida hoje, neste exato dia. Estamos vivendo nos últimos dias. Estamos vendo a tempestade perfeita de todos os eventos proféticos acontecendo ao mesmo tempo. Todos os sinais que nos disseram para observar se convergiram. Estamos nos últimos dias. Paulo disse que nem precisava escrever sobre tempos e estações. Observamos isso ao nos reunir e ver o dia se aproximando. Estamos apenas esperando por Jesus. E eu só acho que nós estamos... Uau, o que é isso? Me desculpe. Era um pássaro grande. Era um pássaro grande. Eu vi o galho. Estamos apenas esperando por Jesus agora. Sabe, agora as coisas que vou falar hoje, vou te dizer, preciso fazer um aviso sobre isso porque às vezes fico um pouco sarcástico e fico um pouco animado. Quero que entenda que os acontecimentos do mundo não me incomodam. Posso ler sobre qualquer coisa acontecendo em qualquer lugar. Qualquer líder está reagindo. Nunca fico preocupado com isso porque sei quem está no controle e é o Deus Altíssimo. Não sou eu, não é o nosso presidente, não é o Netanyahu. Deus está no controle e não se abala com nada do que acontece no mundo. E isso me dá uma paz que supera o meu entendimento, porque às vezes acho que eu deveria estar mais agitado. Mas eu sei quem está com todas as cartas, sabe? E não é nenhum líder deste mundo. Quero começar por aqui, já que todos comentam sobre isso. Durante a noite, a Bloomberg divulgou o MOU, o Memorando de Entendimento entre os Estados Unidos e Israel. E Amir Tsarfati colocou isso em sua postagem no Telegram. Ele disse, a Bloomberg acabou de divulgar o texto completo do Memorando de Entendimento entre os Estados Unidos e o Irã. É muito pior do que a maioria das pessoas imaginava. E realmente é. É pior do que eu pensava. Sinceramente, é mesmo. Na verdade, é ainda pior do que o acordo de Obama. Isso faz você se perguntar se alguém que escreveu A Arte da Negociação sequer se deu ao trabalho de ler o próprio livro.
De acordo com o memorando publicado pela Bloomberg, o Irã deu apenas duas coisas. Concordou em manter o Estreito de Hormuz aberto e emitiu uma declaração, sim, apenas uma declaração, de que nunca produzirá armas nucleares. Ok, já ouvimos isso muitas vezes. Também já disseram que farão isso e varrerão Israel do mapa. Ele afirmou que os Estados Unidos, por sua vez, cederam o restante. Um compromisso de remover todas as sanções contra o Irã, o fim do bloqueio, o estabelecimento de um fundo de reabilitação de 300 bilhões de dólares para o Irã, o fim da guerra no Líbano, incluindo compromissos feitos em nome de Israel. Isso não vai acontecer. Todos nós sabemos disso. Isenções imediatas para as exportações de petróleo iraniano, a liberação de fundos congelados. Aprovação pelo Conselho de Segurança da ONU. E uma bandeja de frios. Só acrescentei isso por humor, mas demos tudo a eles e disseram: vamos abrir o Estreito de Hormuz. E nós não vamos produzir armas nucleares, pisca o olho. Amir disse: todos conhecemos o valor das declarações do Irã sobre armas nucleares. O regime faz essa afirmação pública há anos, então nada mudou. Em outras palavras, a única concessão tangível do Irã foi reabrir o Estreito de Hormuz, provando efetivamente que sua mais nova arma estratégica funciona muito bem. É, ameaçar a economia mundial. Vamos te dar tudo o que quiser. Lendo esse memorando dá a impressão de que o Irã redigiu o acordo e simplesmente entregou para os americanos assinarem. Os Estados Unidos se renderam completamente. É assim que parece. Agora veja, esse não é a divulgação oficial deste memorando de entendimento. Talvez divulguem hoje, amanhã ou sexta-feira. Vão assinar pessoalmente na sexta, mas já assinaram digitalmente. Então talvez saia hoje. E talvez não seja isso. Talvez a Bloomberg tenha distorcido as coisas e... Você sabe, mas se for isso, nós nos rendemos completamente. Ninguém pode dizer que não nos rendemos. É uma rendição completa. Quero ler o que Buba, do Buba News, disse. Ele disse que, entre as vendas de petróleo e o que eles, o Irã, vão receber dos Estados Unidos em reparações de guerra, o Irã vai conseguir reconstruir seus estoques de mísseis balísticos com mísseis mais novos, já que o Irã usou seus mísseis mais antigos no conflito. O Irã vai adquirir novos sistemas de defesa aérea e muito mais. É como um programa de auditório. O que há atrás da cortina, Irã? Armas nucleares. Não me surpreenderia ver o Irã aceitando descaradamente novas tecnologias da Rússia e da China depois que o Irã descontar o cheque dos Estados Unidos. Os Estados Unidos permitirão que o Irã venda petróleo e combustível imediatamente sob o acordo para encerrar a guerra, dando a Teherã um incentivo financeiro antecipado para reduzir o conflito. Entre o armazenamento em terra e no mar, além do petróleo já em trânsito, o Irã tem bem mais de 200 milhões de barris de petróleo disponíveis. Se vender todos esses barris à taxa atual de $80 por barril, isso representa mais 16 bilhões em dinheiro vivo. Baba disse, inacreditável. Ele disse que os Estados Unidos continuam caindo na promessinha do Irã de não construir uma bomba nuclear. E ele disse que o cenário está se armando para Jeremias 49, do versículo 34 ao 37. Amém. Ele afirmou que faltam poucos ingredientes para o fruto estar pronto para a colheita. E sabe de uma coisa? Tudo gira em torno do Estreito de Hormuz. É disso que se trata. Sabe, bem antes de eu começar a gravar, vi um vídeo do presidente Trump, e Trump basicamente admitiu ter cedido à chantagem do Irã. Essa foi a frase dele. Ele disse: a alternativa a esse acordo era uma recessão global. Existem pessoas estúpidas que querem ver uma recessão global. Eles são só pessoas estúpidas. O Estreito de Hormuz jamais teria sido aberto. Sabe, estávamos tão perto do fim daquela guerra. Sabe, mas a gente sabia profeticamente que o Irã tinha que estar lá. Meio que sabíamos que o regime continuaria no poder. E a gente falou isso o tempo todo. Sabe, ele não podia simplesmente acabar totalmente com o regime. Mas, poxa, o povo do Irã, de quem a gente estava falando, eles realmente foram muito prejudicados, sabe? Estávamos prontos para agir. A ajuda está vindo. Foi o que Bibi Netanyahu e Trump disseram. Não se preocupem, estamos com vocês. Vão às ruas, derrubem o regime. Estamos chegando. E aí esse memorando é só o que está acontecendo. O que está acontecendo? Enfim. Onde eu estava?
Um relatório no Wall Street Journal: os Estados Unidos vão suspender imediatamente as sanções sobre a venda de petróleo e combustível iraniano assim que o acordo for assinado esta semana. Uma rede da NBC, para o que vale, revela por meio de um alto funcionário americano que, desde que o memorando de entendimento entre o Irã e os Estados Unidos foi assinado digitalmente no domingo, o Irã tem lançado vários drones todas as noites em direção a navios mercantes pelo Estreito de Hormuz. Os drones foram lançados pela Guarda Revolucionária Islâmica, mas as forças americanas os interceptaram discretamente, tanto que eu nem soube disso. Mas toda noite o Irã continua fazendo o que quer porque nada mudou. Pode muito bem ser 27 de fevereiro de 2026, pelo que sabemos. Sabe, estamos de volta ao começo. Ok, se prepare para essa, tudo bem? Vou mostrar um vídeo do presidente Trump do G7 que aconteceu durante a noite. Acredito que lidamos com pessoas muito racionais. Eu e eles fomos cordiais. Eram pessoas fortes e inteligentes, até mais do que o primeiro e o segundo grupo. Mas eles não são radicalizados e estão, você sabe, querendo ajudar o país deles. Então vamos ver. O Irã é forte. Eles são inteligentes e racionais. Eles não são radicalizados. E eles assassinaram pelo menos 40 mil pessoas do próprio povo deles há apenas alguns meses por protestarem. Mas eles são ótimas pessoas e excelentes negociadores. Eles não são radicalizados. O que aconteceu com ele na China, esse foi o ponto de virada. Todos dizem isso. O presidente Trump foi para a China, se encontrou com Xi e voltou uma pessoa diferente, e ele voltou. Todos os objetivos de guerra dele sumiram. O apoio dele a Israel tinha sumido. Algo aconteceu na China. Tem algo na água de lá. Incrível. Mas para manter o equilíbrio, ele também disse, durante uma de suas entrevistas durante a noite, que os Estados Unidos vão, abre aspas, jogar bombas bem no meio da cabeça deles se o Irã não se comportar. Então é isso. Ele ainda fala que, se não se comportarem, vai agir. Mas sabe de uma coisa? Eu acredito que o acordo é esse. Esse é o grande plano. Sabe, é isso que vai acontecer. Israel vai ser atacado com mísseis, foguetes e drones por quem quer que seja, inclusive o Hezbollah. E o mundo vai dizer, quando Israel revidar, meu Deus, que vergonha, como você ousa fazer isso? Porque é isso que acontece toda vez. Espera aí, preciso fechar isso. O que acontece toda vez? É exatamente isso que vai acontecer. E triste dizer, acredito que os Estados Unidos vão ser um desses países quando Israel revidar após ser atacado em sua própria terra. Os Estados Unidos vão dizer, como você ousa? Pare com isso. O presidente Trump já fez isso 3 vezes com Bibi nas últimas semanas. Gritou com ele 3 vezes. Pare de revidar. Não foi nada demais. Mas quando nossos helicópteros Apache foram derrubados no Oriente Médio, bombardeamos o Irã por 2 dias. Ninguém morreu, não houve nenhum militar morto naquele ataque do Irã, mas nós os bombardeamos por 2 dias, bombardeio pesado. Mas Israel, vocês têm que aguentar os ataques ao próprio território, porque conseguem suportar. Sabe, não revidem. Vocês têm o tamanho de Nova Jersey em meio ao mar do Oriente Médio. Vocês têm o tamanho de Nova Jersey. Não revidem. Isso está errado. Simplesmente errado. Não importa como você analise. Está errado. Hanan Yonaftali enviou isso pelo Telegram. De acordo com Mossab Hassan Youssef, não sei se você sabe quem é, mas ele é um cristão nascido de novo e é filho de um dos fundadores do Hamas. Mas ele escreveu isso para o presidente Trump. Toda vez que Israel estava ganhando terreno, seja em Gaza, no Líbano ou contra o Irã, você pessoalmente interveio e os parou no pior momento possível. É verdade, simplesmente é verdade. Além disso, de acordo com a CNN, a inteligência americana estima que o Irã será capaz de bloquear o Estreito de Hormuz sempre que quiser a partir de agora. E eles disseram, isso é uma arma mais poderosa do que a nuclear. É, realmente é. De certa forma, é sim. Eles agora sabem como fazer isso, como fazer os Estados Unidos e todos se curvarem. Vamos fechar o estreito e ameaçar a economia mundial. Conseguimos, mas o problema é que Deus logo vai intervir, pois estamos nos últimos dias. E essas guerras, isso não é um acordo de paz. A paz não está chegando ao Oriente Médio. Uma grande guerra está chegando, e Jesus está vindo para arrebatar sua igreja mais cedo do que a maioria das pessoas pensa.
O Irã ameaçou Israel com uma resposta dura se os ataques ao Líbano continuarem. Mesmo durante as negociações, o Irã segue ameaçando Israel. Você sabe por que Israel está respondendo, retaliando aos ataques, enquanto o Hezbollah continua lançando mísseis e drones no norte de Israel. Os líderes do G7 dizem que o acordo entre os Estados Unidos e o Irã é uma oportunidade histórica para impedir que o Irã obtenha uma arma nuclear. Isso é ingênuo com I maiúsculo. Ingênuo. Isso é uma ingenuidade séria, tenho que te dizer. Amir disse sobre o IRGC, Hezbollah e Hamas. Obrigado, América. Daqui pra frente a gente cuida. Sim, isso é verdade. Ele também mostrou uma foto do novo avião doado pelo Catar, o avião temporário que servirá como Air Force One. E ele disse que o Air Force One temporário, doado pelo Catar, já foi pintado e está pronto em Nova York. Bem a tempo de coincidir com a promessa de investimento de US$ 1 bilhão do Catar, anunciada ontem após o que muitos consideram uma capitulação completa dos americanos às exigências do Catar e do Irã. Então agora temos nosso avião. Obrigado, Catar. Costumávamos dizer que não negociamos com terroristas, mas agora aceitamos aviões bilionários de outros países que depois viram mediadores de paz. Tenta entender isso. Um repórter disse ao presidente Trump que o regime iraniano segue matando seu povo. Veja a resposta do presidente Trump. A maior parte disso aconteceu durante o primeiro e o segundo regimes, muito mais do que agora. E Amir disse, quão estúpido ele acha que as pessoas são. 2 manifestantes foram executados justamente esta manhã pelo novo regime. A China afirma que se prepara para enviar ajuda humanitária ao Irã e Líbano. O Irã e a Rússia estão pedindo que Israel pare seus ataques ao Líbano. Tom, o arrebatamento será em 5 anos. Tudo bem. E aí eu tenho um toque de sanidade aqui. Mike Huckabee, embaixador dos Estados Unidos em Israel, compartilhou um vídeo. E isso foi o que ele disse sobre a terra bíblica de Israel. Ele disse que sem Israel não existiria a América. Devemos nossa própria existência ao que aconteceu nesta terra. Amém. Obrigado, irmão. Amém. Então é isso. É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Talvez queira pausar o vídeo antes de falarmos dos terremotos. Pause o vídeo e vá pegar um lanche para você. Eu não preciso de um lanche porque já estou estufado de tanto bolo. E eu não comi muito bolo, só o suficiente. Pegue um lanche, traga e me conte o que escolheu. E eu estou com vontade de comer amendoim de novo. Não sei o que é isso, mas aqueles sacos de amendoim do Texas Roadhouse, sabe? Enfim, os terremotos nas últimas 24 horas foram mais ou menos os mesmos de ontem, 62 acima de 4.0, 27 acima de 5.0. Então está acontecendo uma atividade sísmica bem intensa agora. Tudo bem? Tudo bem. Quem vai comigo? Nós vamos para o mundo dos palhaços. Você já está no mundo dos palhaços agora, mas nós vamos para uma área especial do mundo dos palhaços. Você vai gostar dessa. Ou talvez não. Talvez você não devesse pegar esse lanche. Não coma esse lanche que você acabou de pegar. Ainda não. Segure ele ou ponha de lado. Se for um sanduíche, ponha ele de lado. Pessoas gostam mais de alimentos feitos com insetos do que esperavam, segundo o estudo. A maioria das pessoas que relutam em comer alimentos à base de insetos acaba gostando mais do que esperava e sai mais aberta à ideia do que antes. Eu não. Pesquisadores mediram a atividade cerebral e frequência cardíaca de participantes enquanto provavam barras de proteína de inseto. O estudo envolveu 38 adultos em Portugal, todos entre 18 e 55 anos, nenhum dos quais havia experimentado alimentos à base de insetos. Os participantes responderam a uma pesquisa sobre conhecimento e opiniões sobre produtos de insetos antes da degustação. Sinto o bolo subindo pela garganta. Depois, eles provaram uma barra de proteína de insetos e uma de cereal, enquanto os pesquisadores monitoravam a atividade cerebral e frequência cardíaca.
Dados fisiológicos indicaram maior atenção e engajamento dos participantes ao consumir a barra de proteína de insetos. Eles estão tentando nos convencer, não estão? É tipo, vamos lá, você realmente quer isso. Ouça isso. E o mais importante, esse padrão surgiu até em quem não sabia o que comia. A resposta não foi puramente resultado de nojo antecipado ou ansiedade diante da novidade. Havia algo na própria comida que fazia efeito. Eles gostaram. Sabe, lá em casa, a gente coloca aqueles prendedores nos sacos de salgadinho, cereal ou coisas assim porque queremos manter os insetos longe da comida. A gente não quer isso. Na minha casa, os insetos não são comida e nunca vão ser. Isso é comida de um mundo de palhaçada, não para a minha casa. Eu não sei quanto a você, porque às vezes as pessoas comentam: não, eu não me importo de comer insetos. Bom, sabe de uma coisa? Pode ficar com a minha parte. Aproveite. Eu dispenso. Só vou tomar um copo de água gelada. Eu afasto os insetos da comida. Os insetos nunca são a comida. Tudo bem? Que tal fazermos alguns comentários do dia, certo? Estou procurando por eles. Espere um pouco. Reggie, obrigado, Senhor, por me mostrar o que eu precisava ver. Estou olhando para cima e te louvando pelo que você fez pela sua noiva. Amém. Todos estamos olhando para cima, Reggie. Sabemos que estamos conseguindo e chegando lá. Hope Amém disse, Tom, eu não consigo compreender que Jesus quer passar a eternidade comigo. Eu não recebi isso do meu pai terreno, mas eu tenho fé que ele quer, e isso me enche de tanta alegria. Obrigado, Jesus. Mal posso esperar para te abraçar. Amém, amém. Obrigado por isso. Dubi, hoje é um dia muito difícil para mim. Sinto falta dos meus entes queridos que já estão na glória. Sou grato por ainda ter meu marido há 43 anos e nosso filho de 41 anos. Sou abençoado, mas meu coração dói de saudade de casa. Amo vocês, Tom e família Watchman River. Estou orando para que todos nós nos encontremos em breve em sua gloriosa presença. Amém, irmã. Amém. Aguente firme, irmã. Aguente firme. Logo estaremos indo para casa. Rainha dos Props, enquanto ouço as notícias sobre o terrível acordo com o Irã, tudo o que posso pedir em oração, além de sabedoria para o governo Trump, é que pessoas no Irã, em Israel e em outros lugares ficarão tão desanimadas com o que os homens fizeram que olharão para Jesus Cristo em busca de salvação. Essa é uma grande, grande oração nesses últimos dias. Essa é uma grande oração. Ore pelo povo do Irã, ore pelo povo do Oriente Médio e pelo povo de Israel que precisa conviver com essas decisões. E sabe de uma coisa? Mas o Deus Altíssimo está com essa nação e esse povo. Vivemos os últimos dias aguardando Jesus diariamente sem tentar descobrir o dia ou a hora, pois não acredito que conseguiremos, mas sabemos que é essa época. Estamos esperando por ele. E a pergunta é: você conhece o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores? Você conhece aquele que te ama tanto que veio à Terra? Sim, Deus andou na Terra na forma do Deus homem, Jesus, totalmente Deus, totalmente homem. E desculpa, tem um carro muito brilhante na minha frente. Por quê? Porque estou apresentando o Evangelho. Isso acontece quase todo dia. Sempre é um carro branco que aparece na minha frente quando estou apresentando o Evangelho. Mas Jesus deixou um trono no céu porque ele te ama tanto. Ele quer passar a eternidade com você, e ele pagou por você com o próprio sangue. Ele não só foi pregado na cruz e derramou aquele sangue, mas também foi desfigurado, além do reconhecimento antes mesmo de ser pregado na cruz. Você entende? Estou falando do Filho unigênito do Deus Altíssimo vindo aqui, aquele que poderia ter chamado legiões de anjos para resgatá-lo. Ele foi para a cruz ensanguentada porque te ama muito. Você pode perguntar, por que Jesus teve que ir para a cruz? Porque o pecado é tão ofensivo para o Deus Altíssimo. Algo tem que morrer. Por isso, quando Adão e Eva pecaram, o que ocorreu? Eles se cobriram com vegetais, com folhas de figueira. Mas Deus precisou sacrificar um animal e cobri-los com peles, prefigurando Jesus. Você entende? Isso foi uma prefiguração, mostrando a seriedade do pecado. Algo precisa morrer. No Antigo Testamento, sacrificavam animais, aspergiam o sangue no Santo dos Santos e os pecados eram cobertos por 1 ano.
Mas quando Jesus veio, derramou o sangue de Deus. O sangue de Jesus pode remover, apagar e perdoar todo o pecado já cometido por qualquer pessoa. É assim que vemos a seriedade do pecado. E Jesus veio aqui. E como eu disse, antes de ir para a cruz, ele foi desfigurado a ponto de ficar irreconhecível. Então ele foi para a cruz. E sabe de uma coisa? Todo o pecado que você já cometeu ou ainda vai cometer foi colocado sobre Jesus quando ele estava na cruz. Ele levou todo o nosso pecado. Quando você crê nele, em seu sangue expiatório e obra consumada, ele nos dá em troca por nossos pecados terem sido colocados sobre ele. Ele nos dá a sua justiça, a sua retidão diante de Deus. Tente entender isso. Isso é um amor radical, pessoal, que jamais entenderemos deste lado do céu. Mas foi isso que Jesus fez para te resgatar do seu problema com o pecado, porque todos nós somos pecadores. Todos nós erramos o alvo. Precisamos de um resgate. Deus providenciou esse resgate por meio de seu Filho unigênito há 2000 anos. Basta entender que você é um pecador e que seus pecados precisam ser pagos para que você seja salvo. Se você se aproximar de Jesus e disser, Jesus, admito que sou pecador. Agora eu entendo que o seu sangue literalmente tem o poder de lavar os meus pecados e me tornar branco como a neve. Coloco minha fé no seu sangue derramado, acreditando que fará isso. E eu creio que você foi pregado naquela cruz por mim, que você derramou aquele sangue. Você morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Jesus, preciso de um Salvador. Estou cansado de viver para mim. Agora pertenço a você. Eu creio em você. Creio em seu sangue expiatório e na sua obra consumada na cruz. Meus pecados foram lavados e ficaram brancos como neve. Toda glória a você. E nesse momento de fé, adivinha, você está salvo. Você nasce de novo porque Deus coloca o Espírito Santo em você. Você está selado até o dia da redenção. E se o arrebatamento acontecesse hoje, você iria com certeza... Isso é uma notícia incrível. Isso não é só uma boa notícia, é o Evangelho. Isso é uma notícia incrível. Se o arrebatamento não acontecer hoje, mas você der seu último suspiro, estará com Jesus. Você consegue imaginar? Eu não consigo imaginar ouvir isso e simplesmente dizer, não, eu não quero isso. Sabe, eu sou mais bom do que mal, mas só ser bom não basta para ir ao céu. Deus não vai olhar e dizer que você foi mais bom do que mal, então pode entrar. Não funciona assim. Isso é tolice. Não funciona assim. Você precisa que seus pecados sejam pagos. E Jesus providenciou isso. Esse evangelho é uma notícia incrível. Então leve isso a sério. Hoje pode ser o seu dia. Hoje pode ser o seu dia de dizer para Jesus, estou cansado de viver para mim mesmo. Eu creio e tenho uma nova vida em Cristo. Você não vai querer encarar Jesus no dia do julgamento. Você não vai querer encarar ele e ouvir as palavras, afaste-se de mim, eu nunca te conheci. Assim você é separado eternamente de Deus. É um pesadelo. O inferno não foi criado para a humanidade. O inferno foi criado para Satanás e seus anjos. Sabe o que aconteceu com a humanidade? Deus enviou seu Filho unigênito, que pagou nossos pecados com seu sangue. Nunca diga que não quero acreditar em um Deus que me mandaria para o inferno, pois ao ouvir essa mensagem, você já conhece a verdade. Jesus pagou pelos nossos pecados com seu sangue. Se você rejeitar, ficará eternamente separado de Deus e não poderá dizer que isso é injusto. Você é injusto. Você dirá, eu ouvi e rejeitei o pagamento pelos meus pecados. Hoje é o dia da salvação. Se isso soa como verdade, corra para Jesus e fale com ele. Tudo bem, eu orei por você porque hoje de manhã, antes de apertar o botão de gravar neste vídeo, eu estava orando e orei por cada pessoa que assistiria a este vídeo. Isso inclui você, goste ou não, você foi alvo de oração hoje. E se não formos arrebatados hoje, penso, por que não hoje? É um dia ótimo para o arrebatamento, mas isso depende do Deus Altíssimo, não de mim. Mas se não for hoje, se Deus quiser, verei vocês amanhã. Amo vocês.